Olá, terceiro ano! Hoje nós vamos dar continuidade ao exercício que fala sobre as plantas no livro de ciências. Hoje nós vamos da página 37 a 40. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o primeiro vídeo sobre as plantas com as primeiras explicações, ok? Vamos lá! Em nossa aula de hoje, eu relembrei um pouquinho sobre as plantas, as principais partes delas, os tipos de plantas também, e logo começamos na número 5, que diz: numere as afirmativas de acordo com a legenda das imagens. Então, eu tenho aqui as 5 figuras e as frases. É responsável pela reprodução das plantas. Quem é? É a flor. Fixa a planta no substrato e dele retira a água e os sais minerais. É a raiz. São responsáveis pela respiração e pela fotossíntese das plantas. São as folhas. Guardam as sementes que dão origem a novas plantas. São os frutos. E sustenta flores, folhas e frutos e transporta os nutrientes. O caule. Ok? Então, você vai relacionar. Então, a sequência ficou 4, 1, 3, 5 e 2. Número 6. Cite alguma das utilidades das partes dos vegetais utilizadas por você e sua família. Aqui é uma resposta pessoal, mas vocês vão colocar como vocês usam a raiz, o caule e as folhas. Nós já lembramos que cenoura, beterraba, mandioca é raiz. Palmito é caule. Folhas, são as folhas que a gente faz o chá e salada. Então, aqui na raiz, como você costuma usar beterraba, cenoura, na alimentação. Então, você pode colocar aí na alimentação, ok? O caule, também o palmito ou outro tipo de caule, pode ser decoração ou alimentação de novo, ok? E as folhas? Muitos alunos falaram como tempero, como chás, ok? Então, você pode colocar aí como você usa com a sua família. Alimentação, decoração, temperos ou chás. 7. Observe as imagens abaixo e depois responda a pergunta. Essas plantinhas aqui, olhem bem para elas. Elas são iguais? Não, a gente já percebe. Por quê? Justifique, ele quer saber o porquê. Porque observem essas plantinhas, elas são de espécies, tamanhos e formatos diferentes. Umas aqui dão frutos, outras não, né? Essa aqui é uma samambaia, essa aqui é um girassol e essa é uma bananeira. Então, são tipos de plantas, né? Elas precisam de oxigênio, de luz, de água, sim, mas elas são diferentes. Cada um possui a sua característica. Na página 38, tem um textinho sobre a árvore barriguda. Ele vai dizer que ela é conhecida por esse nome por conta dessa barriguinha aqui, ó, que ela tem no seu caule. Isso aqui é o quê? É água, porque esse tipo de árvore, ele é conhecido como paineira branca ou barriguda, é encontrado na Caatinga ou no Cerrado brasileiro, que é um clima seco. Então, ele armazena essa água para resistir a esse período seco. E a casca dessa árvore é utilizada para a fabricação de chás, sua madeira, a partir dela são feitos caixotes, vários objetos e também para a alimentação de outros animais que vivem ali no mesmo ambiente. Ok? Então, você vai ler com calma esse textinho e responder. Por que a paineira branca armazena água? Então, como comenta-se ali no texto, é para resistir aos períodos de seca ou para resistir a climas quentes também, se você colocou, pode deixar. B. Em qual parte da planta a água se concentra? No caule. E a água armazenada em seu tronco pode ser utilizada para a produção do seu próprio alimento. Como se chama o processo em que a planta produz o seu próprio alimento? Chama-se fotossíntese, ok? 9. Eurico precisa responder às tarefas de casa. Ajude-o classificando as figuras abaixo e escrevendo o nome de cada figura no espaço correto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figuras. E aqui a tabelinha, onde eu vou encaixar cada uma. Fruto. Quem aqui são os frutos? São as frutas. A laranja e a maçã. Muito bom.
Quem são aqui as folhas? Aqui eu tenho apenas o alface, ok? Raiz. Quem é raiz aqui? A cenoura e a beterraba, ok? E quem é a semente? O amendoim, isso aqui é um amendoim, e a ervilha também, ok? Então, você vai encaixar cada nome na coluna correta. A 10 parece com um trabalhozinho que eu passei para vocês criarem um vídeo, lembram? Diz assim, escolha uma planta presente na sua casa, rua ou no seu bairro, observe-a e preencha as seguintes informações. Então, você vai escolher uma planta que você tem em casa. Se não tiver, pode pesquisar na internet. Você vai colocar o nome, o ambiente que ela vive, como é o caule, se é fino, grosso, grande, pequeno, a característica das flores, se elas são coloridas, vermelhas, amarelas, e a característica dos frutos. Ele é redondo, ele é mais longo, ele é grande, pequeno, ok? Aqui na página 39, nós falamos sobre a reprodução dos vegetais, que diz que muitas espécies de plantas, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutivos masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. O gineceu é o órgão de reprodução feminino e o androceu é o órgão reprodutor masculino. Aí eu quero que vocês observem, olha, as estruturas da flor. Quem diria, né, que em uma florzinha é composta por todas essas partes? Aqui em cima são os grãos de pólen, que são os grãozinhos amarelos, bem pequenininhos. Aqui o gineceu, que é o órgão feminino. Aqui o androceu, que é o órgão masculino. O ovário e o óvulo, de onde se origina os frutos e as sementes, ok? E nem todas as flores possuem todas essas partes, não. Algumas só possuem o órgão feminino, outras só possuem o órgão masculino. E esse pólenzinho aqui, ele passa de flor em flor através do vento, da água ou de animais, como o beija-flor, como a borboleta, como os pássaros, os outros pássaros. E eles fazem esse transporte. E esse transporte do pólen de flor em flor é conhecido como polinização, ok? Quando esse grãozinho de pólen, ó, esses aqui amarelo, ele encontra o óvulo bem aqui dentro da florzinha, ocorre a fecundação. O óvulo ele vai se desenvolver, formar uma semente que poderá gerar uma nova plantinha, ok? Então, através da polinização, ocorre aqui a reprodução de outras flores. Outro processo também é a reprodução através das mudas. Como ocorre esse processo? É quando eu tenho aqui uma plantinha e eu retiro uma mudinha, retiro um pedacinho dessa flor e planto em outro lugar, em outro ambiente. A partir dessa nova plantação, eu posso gerar aqui uma nova plantinha. Isso se chama reprodução por mudas também, que é um outro tipo. E ainda tem um terceiro tipo, que é esse aqui, ó, através do próprio pedacinho da planta, ou através da raiz, da própria raiz, ou através até mesmo das flores, das folhas, perdão, que é o caso aqui, ó, da batata doce. Olha o esquema, um pedacinho dela, da própria batata doce, foi plantado aqui em uma terra fértil. Logo, logo nasceram as primeiras folhinhas, olha, até que ela se multiplicou. Estão vendo? Então, agora vamos responder a página 40. Número 1. Tiago fez o seguinte experimento: plantou sementes em jarros diferentes no mesmo dia e regou-as do mesmo jeito. Só que um jarro recebeu a luz solar e outro ficou dentro do armário. Olha só, o jarro 1 bem murchinho e o jarro 2 bem vivo. Por que a planta que ficou no lugar escuro morreu? Esse jarro 1.
Porque ela não recebeu a luz do sol, que é essencial para os vegetais, a luz do sol, a água, o oxigênio. Então, ela não recebeu a luz do sol e por isso ela morreu. 2. Numere corretamente as etapas do desenvolvimento de uma planta a partir da germinação da semente. Como ocorre? A gente vai ler aqui. Surge um pequeno broto para fora do solo. A semente é levada até um solo. As folhas surgem e a planta cresce. Como eu vou ordenar? Número 1, a semente é levada até o solo, não é? 2, a partir dessa semente plantada surge um pequeno broto, um pequeno pedacinho para fora do solo. E 3, as folhas surgem e a planta cresce, ok? Número 3, o beija-flor é uma ave que se alimenta de néctar, solução açucarada produzida e armazenada por alguns vegetais em suas flores. Devido a esse hábito alimentar, esse pássaro passa o dia viajando de flor em flor. Letra A. Ao se alimentar, o beija-flor carrega em seu corpo vários grãozinhos de pólen até outras flores. Como é conhecido esse processo de transporte do pólen? É a polinização, que eu falei com vocês no slide anterior. B. O que acontece quando o grão de pólen encontra o óvulo da flor? Ocorre o que? A fecundação. E a partir daí, gera o que? Uma nova plantinha, gera a semente e uma nova plantinha. Número 4. Observe as imagens e responda à pergunta. Qual tipo de reprodução foi mostrada aqui? Olha só, tinha uma plantinha aqui, uma plantação inicial, alguém pegou um pedacinho, plantou em outro lugar, em um vasinho, e ela cresceu, se desenvolveu. Esse tipo aqui se chama reprodução por mudas, ok, meus amores? Então, fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima. As demais dúvidas podem me mandar mensagem. Até mais!